Confira agora o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade de sua novela. Adolfo se surpreende e diz a Maria que não pode crer que ela tenha recuperado o testamento de Alessandro, mas que ela deve ter muito cuidado, pois se transformou em uma pessoa incômoda para Ezequiel. Graziela responde que precisa que ela entenda, pois é muito orgulhosa mesmo. Graziela pergunta a Amélia se não comentou com alguém sobre sua filhinha. Amélia responde que não, pois prometeu guardar segredo e jamais seria capaz de comentar isso com ninguém. Graziela chora e Amélia a aconselha a resignar-se, já que sua filha está morta. Fabíola diz a Pedro que já sabe que ele expulsou Amélia de sua casa para receber sua esposa Nádia e que ela foi capaz de sobreviver, Alessandro também pode estar vivo. Pedro então responde que Alessandro está morto e que não tem por que preocupar-se. Maria responde que já provou não ter medo de nada. Rosário pede a Monserrat que fique muito bonita, pois tem um compromisso com sua tia Carlota. Monserrat entra na igreja e se surpreende ao ver Alessandro. Eles se abraçam chorando. Rosário se preocupa ao ver na frente e ela José Luiz, que a pergunta por Monserrat. Nervosa, ela responde que não viu a jovem. Monserrat, chorando, abraça Alessandro e o recrimina por ter ido sem ela. Alessandro, por sua vez, diz que esclarecerá tudo com Monserrat. Josefina diz a Adolfo que ele segue sendo o mesmo de sempre. Então, quando ele diz estar apaixonado por ela, Josefina não acredita. Adolfo concorda que ela não tem uma boa opinião dele, mas diz de coração que está apaixonado. Monserrat diz a Alessandro que passou 7 anos chorando por sua ausência e é muito tarde para eles. Monserrat também diz que não ama José Luiz e se casou com ele apenas por agradecimento e porque todos diziam que ele era o melhor para ela e Laurinho. No entanto, o homem com quem ela sempre amou e ama é Alessandro. Alessandro diz que esteve 7 anos em coma e que chegou justamente no dia do casamento com José Luiz. Ele conta que viu o filho chamando José Luiz de pai e que isso o feriu muito. Alessandro responde que se alegra em saber que Maria não tenha tirado sua vida quando ele supostamente havia morrido. José pede a Monserrat que diga a verdade se realmente ela não está grávida. Alessandro pede a Monserrat que jure em frente ao altar que segue o amando. Ela responde que o ama mais que sua própria vida. José Luiz diz a Rosário que foi à casa de Pedro Medina falar com Nádia, que infelizmente a jovem confirmou tanto Vito quanto Alessandro não conseguiram se salvar e acabaram falecendo. Graziela diz a Fabíola que está só e à mercê de qualquer um. Adolfo diz a Vitor que ele não cai bem, mas sua irmã o ama, por isso irá ajudar. Adolfo diz a Vitor que Pedro suspeita que esteja em Água Azul e deu ordens para matá-lo. Adolfo pede a Vitor que diga a Alessandro que deseja vê-lo, porque está certo que o interessa o que tem a dizer. Monserrat está a ponto de ir ao encontro que tem com Alessandro quando chega José Luiz. Ela diz que irá ao encontro de Nádia. José Luiz insiste em acompanhá-la. Monserrat garante que não é preciso, pois talvez demore, tendo em vista que não vai ver sua amiga há muito tempo. José Luiz machuca o pé, o que atrasa Monserrat. Enquanto isso, Alessandro espera desesperadamente por sua amada. Monserrat, nervosa, diz a José Luiz que deve ir ao médico para que lhe faça um curativo no pé. Rosário diz que preparou um remédio muito bom e que irá lhe dar alguns analgésicos fortes, que o farão dormir toda a noite. Graziela chora porque sente que seus filhos estão cada vez mais afastados dela. Carlota diz que deveria estar feliz, pois Monserrat está casada com um homem que ama, e Demétrio está a ponto de iniciar uma nova vida com a mulher que ama. Graziela segue chorando, dizendo não saber de forma como ganhar o afeto de seus filhos. Carlota então diz que essas lágrimas só podem ser de arrependimento e que se ela seguir agindo como está, seus filhos só se afastarão dela cada vez mais. Alessandro crê que Monserrat não chegará para o encontro, então se emociona muito ao avistá-la. Rosário se surpreende ao ver Monserrat junto a Alessandro e, emocionada, diz a Laurinho que enfim seus pais estão juntos. Monserrat diz a Alessandro que morre por estar em seus braços e ser mulher,
pois jamais esteve assim com José Luiz. Monserrat e Alessandro então fazem amor. Esmeralda diz a Renato que, falando com Mônica, se deu conta que vive submissa às suas exigências, pois ele a fez renunciar a seu trabalho e seus sonhos. Por outro lado, Alessandro diz a Vito que esteve com Monserrat e Rosário diz a Monserrat que esteve a ponto de revelar a José Luiz que ele estava com Alessandro. Monserrat pede que ela não o faça, pois José Luiz é um bom homem e ele não quer feri-lo. José Luiz diz a Monserrat que ela estava a ponto de lhe dizer algo quando Rosário lhe interrompeu e quer saber do que se tratava. Monserrat responde que o dirá mais tarde. Monserrat diz a José Luiz que se enjoou. José, emocionado, pensa que ela está grávida de um filho seu. Monserrat responde que não está grávida. Monserrat toca o ventre e diz que, pelo menos por agora, deseja com todas as forças não estar grávida. Vitor diz a Alessandro que Adolfo quer vê-lo e o assunto é sobre Maria. Monserrat diz a Alessandro que esteve a ponto de dizer toda a verdade a José, mas que esteve a esperar um momento mais propício. Alessandro responde que não haverá momento mais propício, pois a rivalidade que existe entre ele e José só terminará com a morte de um deles. Monserrat responde que é apenas uma suspeita e que faz precisar fazer um teste para ter certeza se está grávida ou não. Monserrat se surpreende ao receber uma ligação de Josefina. Josefina diz a Nádia que está surpresa com a sensibilidade de Adolfo, que antes acreditava que tudo isso era apenas uma pose para impressioná-la, mas agora se deu conta que é real. Nádia responde que adoraria tê-la como cunhada. Graziela diz a José Luiz que deveria expulsar Rosário de sua casa, porque essa se transformará em sua pior inimiga ao descobrir que Alessandro não morreu. Josefina diz a Nádia que Monserrat e Alessandro já se viram e seguradamente estão muito felizes. Josefina diz a Nádia que se arrepende de não haver dito a Monserrat que Alessandro estava em coma, mas naquele momento acreditou que isso era correto e fez fazer. Alessandro diz a Monserrat que sua mãe sabe que ele estava vivo, que o viu no dia de seu casamento. Graziela diz a Rosário que deve ir para longe com Alessandro, caso não queira que ele encontre o denuncie à polícia. Rosário responde que se ela se meter com seu filho, irá se arrepender, pois é capaz de matá-lo. Rosário diz a Sofia que esbofeteou Graziela e a advertiu em sua presença não irá mais insultar Alessandro, mas a preocupa o que ela seja capaz de fazer para prejudicar Alessandro. Sofia diz que também se preocupa ainda mais quanto José, quando descobrir que Alessandro não morreu. Alessandro diz a Monserrat que o melhor é que fujam para longe. Monserrat responde que esta mesma noite eles podem ir, levando Laurinho junto a eles. Alessandro pensa melhor e diz que antes de fugirem, ele precisa provar sua inocência, porque não matou ninguém por herança nenhuma. Monserrat pergunta quanto ele dirá a verdade a José Luiz, e Alessandro responde que quando não houver mais perigo de o mandarem para a prisão. José Luiz diz a Renato que tem que dizer à sua esposa que por algum momento chegou a se interessar por outra mulher, ainda que nunca tenha ocorrido nada entre eles. Esmeralda, chorando, diz a Amélia que ama Renato, ainda que eles discutam todo o tempo. José Luiz diz a Renato por telefone que ocultou de Monserrat que Alessandro estava vivo a fim de que ela se casasse com ele. Ele escuta, Monserrat e Alessandro se encontram novamente. Ela lhe diz que José Luiz não lhe dirá o divórcio e colocará Alessandro na prisão sem se importar que seja inocente. Sandro pergunta a Ezequiel sobre Maria. Ezequiel responde que ela foi empregada e amante de Alessandro por um bom tempo, além de ex-bailarina e usaria drogas. Graziela se enfurece ao ver Monserrat e Alessandro aos beijos. Graziela insulta Monserrat, que responde que puxou a ela. Graziela ameaça denunciar Alessandro à polícia. José Luiz diz a Amélia que tudo para ser feliz porque já se casou com a mulher que ama e existe a possibilidade dela estar grávida. José Luiz também diz que sente culpado por Alessandro ter estado em coma. Rosário se surpreende. Alessandro diz a Graziela que deve ter pensado que venceria facilmente e que ele não lutaria para recuperar seu filho e mulher. Mas ela estava enganada, pois além deles também recuperaram seu sobrenome e sua fortuna. José Luiz pede a Rosário que não diga nada a Monserrat até que ele fale com ela.
Rosauro responde que ele precisa respeitar a decisão de Monserrat quando ela souber de toda a verdade. Monserrat diz à sua mãe que tem pena dela, pois seria muito rica, porém muito só. Monserrat diz a Graziella que está consciente do que está fazendo e disposta a pagar pelas possíveis consequências. E ainda diz, a diferença é que ela se deita com seu amante por amor, enquanto Graziella o fazia por dinheiro. José Luiz diz a Rosauro que vai realizar os trâmites para que Alessandro seja transferido para um hospital de Água Azul, para que ela e Monserrat possam esperar mais pertinho dele. José Luiz telefona para Pedro para lhe dizer os dados do hospital onde está Alessandro. Pedro diz que Alessandro segue em coma e que José Luiz deveria dar um jeito de desligarem os aparelhos para não o manterem mais vivo, para evitar problemas. Alessandro diz a Monserrat que quer estar com ela, então vai esperá-la no mesmo lugar de sempre. Monserrat diz que fará todo o possível para estar com ele, porém, se por alguma razão não conseguir, que ele entenda. Maria pede que Adolfo diga a Alessandro que ela é a única que pode lhe ajudar a recuperar sua fortuna. Graziella pede a Alessandro que procure por Maria, e o diz que essa mulher trabalhou com Alessandro por muitos anos. Monserrat chora e reclama com José Luiz por ter escondido que Alessandro estava vivo. José Luiz diz que ligou ao hospital de Buenos Aires e que o informaram que já há alguns dias Alessandro acordou e saiu do hospital. Ele pede que ela o perdoe e entenda seus motivos. Monserrat diz que jamais irá perdoá-lo por ter permitido que ela se casasse com ele, mesmo sabendo que Alessandro estava vivo. Pedro e Nádia têm uma discussão por causa da amizade da jovem com Monserrat. Nádia pede que ele não o proíba de ver Monserrat e Pedro a avisa que por culpa da amiga voltar a fugir com sua filha, Monserrat é que acabará sem filho. Josefina diz a Vitor que não lhe parece boa opção ter dito a José Luiz que Alessandro foi desconectado e que não quer nem pensar no que Pedro, o menino, é capaz de fazer quando souber. Maria seduz Adolfo e depois lhe confessa que no tempo que esteve vivendo com Alessandro, ele jamais a quis como mulher. José Luiz se zanga com Monserrat porque saiu de sua casa sem avisar. Ela responde que não precisa lhe dar nenhuma explicação, pois ele a enganou e lhe tirou a possibilidade de estar com o homem que ama. Assim, esse casamento para ela não tem o menor valor. José Luiz diz que não lhe dará o divórcio nunca. Monserrat diz a Rosauro que ela e Alessandro decidiram ir embora para longe, que irão vender a casa sem que José se dê conta. Rosauro responde que assim que partirem, Laurinho deveria saber que seu pai está vivo. Alessandro se surpreende quando Adolfo diz que Maria tem em seu poder o verdadeiro testamento de Benjamin Almonte e que Fabíola o trocou por um falso, a pedido de Pedro Medina. Maria vai ver Fabíola em sua casa e lhe diz sobre a troca de testamentos. Fabíola, furiosa, acredita que Sandro falou a Maria sobre o plano que fizeram para ficar com a fortuna de Alessandro. Ela acredita que, não calarem Maria, ela poderá dar a língua nos dentes e mandar todos para a cadeia. Adolfo diz a Josefina que acaba de contar a Alessandro que Pedro, Sandro e Fabíola falsificaram o testamento de Benjamin Almonte para que Fabíola ficasse com toda a fortuna. Monserrat vai ver Nádia e lhe diz que está feliz porque já pode ver Alessandro, que ele esclareceu todo o ocorrido. Maria vai ver Graziella e esta a insulta, dizendo que permitiu que Monserrat ganhasse outra vez na disputa por Alessandro. Com a ajuda de Adolfo, Virto consegue um tempo com sua filha Vitória. José Luiz vai ver Josefina em sua casa e lhe diz que Monserrat já sabe a verdade e está muito zangada. Josefina faz José se lembrar que ele mesmo disse um tempo atrás que caso Alessandro aparecesse, ele deixaria Monserrat livre para viver com o homem que sempre amou. Muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo. Um grande abraço!